Segunda Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler do verso 1 a 8 e depois a gente vai pular para o verso 14. Geralmente, irmãos, a gente tem um preconceito assim com o texto de Antigo Testamento, né? Geralmente quando a gente vai ler assim, né, por causa dos nomes difíceis, das histórias, a gente prefere Novo Testamento, parece que é mais fácil, né? Mas, irmãos, o Antigo Testamento está cheio de ensinamentos, né, para edificar as nossas vidas. E assim, não está na Bíblia só para nos manter informados de alguma coisa, não é um livro de história, mas são histórias assim que servem para nos direcionar, para ver o que Deus quer falar conosco. Então eu te convido nessa leitura aqui a prestar atenção no texto, né? Já vai aí abrindo o seu coração para ver o que Deus quer falar com você, né? Eu só vou ser um auxiliar aqui de Deus, né? A palavra de Deus por si só, ela já fala. Então vamos ler, só vou beber um pouquinho d'água, irmãos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Verso 14, irmãos. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Hilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidão, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro. Verso 22.
Então Hilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ruda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Harás. Ruda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhes contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, agora eu te peço, meu Pai, a tua palavra foi lida, meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Use o meu jeito, Senhor, a minha forma, meu Pai, para falar sobre a tua vontade, meu Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, meu Pai. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, depois do reinado de Davi, veio o reinado de Salomão, e depois de Salomão, o reino se dividiu entre reino de Israel, reino do norte, e o reino de Judá, reino do sul. E todos os reis do reino de Israel foram maus diante do Senhor. Todos eles fizeram o que era mal e ensinaram o povo pelos caminhos errantes. No reino de Judá, nós tivemos alguns reis bons, né? Mas a sua grande maioria ali foram reis maus também. E eu quero destacar dois deles brevemente para a gente entrar aqui na história de Josias. O primeiro é o rei Manassés, talvez o pior rei que o povo de Deus teve na sua história. Era um rei que reconstruiu aquilo que seu pai Ezequias havia destruído, os altares a outros deuses, né? Em vários lugares, levando o povo a cometer idolatria. A palavra de Deus vai dizer que ele até sacrificou os seus filhos. Ele era aquele rei que ele provocava a ira do Senhor. E a palavra ainda vai dizer assim, que naquela época o povo de Deus fazia tantas coisas ruins que era pior do que as outras nações que Deus havia expulsado. Para a gente ver como esse rei era mau. A Bíblia fala que ele se arrependeu, ele se humilhou diante do Senhor, mas tudo aquilo que ele fez teve uma séria consequências devastadoras no meio do povo. Quando ele morreu, o seu filho Amon, ele reinou, né, mas o seu reinado foi ali durante 2 anos apenas, né, mas a Bíblia vai falar que ele se tornou mais culpável do que Manassés, porque ele não se humilhou diante do Senhor. Então se levantaram ali alguns conspiradores e o assassinaram. E o seu filho Josias, apenas de 8 anos, começou a reinar ali no reino de Judá. Mas irmãos, olhando a história, a tendência é a gente achar o quê? Que agora Josias vai continuar os mesmos trabalhos que o seu pai, que o seu avô. Principalmente porque assim, ele tem 8 anos, a gente pensa, né, como ele pode reinar com 8 anos de idade, apenas uma criança? Provavelmente ali, né, era comum os reis terem conselheiros, né, para dirigir ali, para aconselhar, vamos fazer assim, vamos fazer assim.
Mas devido ao que o rei Manassés havia feito ali no povo de Deus, esses conselheiros ali estavam todos desviados de Deus, estavam longe de Deus. Então assim, o padrão era continuar da mesma forma, servindo a outros deuses, longe do Senhor. Mas o que nós vemos aqui logo no versículo 1 é totalmente diferente. Fala que Josias foi um bom rei, que Deus se agradou dele e que ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui eu quero trazer, irmãos, algumas lições práticas e objetivas do que Josias fez para ele ter essa aprovação de Deus. E em primeiro lugar aqui, que está no verso 3, parte A, que é busque a Deus. Vamos ler novamente aqui, no 8º ano de seu reinado, ou seja, quando tinha ali 16 anos, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Irmãos, quando a gente fala sobre buscar a Deus, principalmente aqui na igreja, muitas vezes a gente tem esse conceito distorcido, porque o que é buscar a Deus? Hoje muitas pessoas acham que buscar a Deus é simplesmente você vir à igreja, é você participar do culto. Muitas pessoas acham que buscar a Deus é você ter alguma religião. Olha, eu sou evangélico, olha, eu sou católico, eu busco a Deus. Mas irmãos, imagino eu que para alguém que a Bíblia fala que não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, é alguém que buscou a Deus não de uma forma rasa, não de uma forma superficial, de qualquer jeito. Eu não sei, às vezes eu não sei se na porta ali tem algum dispositivo que quando nós entramos, igual em porta de loja, de shopping, que sobe uma mensagem lá para Deus e ele vê lá, opa, o Rodrigo entrou na igreja, ele está me buscando, Não sei se na Bíblia Sagrada aqui, quando a gente abre a Bíblia ou abre o aplicativo no celular, tem um reconhecimento facial que sobe uma mensaginha para Deus lá e fala, opa, o Márcio tá vendo lá, tá lendo a Bíblia, tá me buscando. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que só esses rituais, essas formas são buscar a Deus. E eu creio sim que tudo isso faz parte. Mas quando o autor aqui fala sobre buscar a Deus, eu acho que ele está se referindo ao que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, que diz assim, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o coração e de toda a sua alma. O buscar aqui de Josias, irmãos, não era algo raso, mas era algo de todo o coração, era inteiro, com todo o seu ser. É quando a gente se coloca diante de Deus, e tira todas as nossas máscaras, todas as nossas camadas, deixa de lado todos o nosso currículo, os nossos diplomas, as nossas qualificações, e nos colocamos diante dele, como nós somos, cru e nu. Muitas vezes, irmãos, nós não temos essa ação. O nosso buscar a Deus está ligado apenas a alguns minutos ou algumas horas, mas a gente não temos essa tendência de se colocar diante do Senhor em deleite, não só no sentido de petição, mas assim, eu quero estar na presença de Deus porque eu quero estar na presença dEle. É um buscar a Deus de interesse, não de barganha, é de deleite. Eu vejo aí os meninos, Isaac, aí, o Vinícius, que são pais recentes, e eu vejo assim, o deleite no rosto deles, quando eles estão com seus filhos ali. O Vinícius, por exemplo, esse dia postou uma foto lá com a Malu, babão lá no sofá, a Maluzinha do lado, e assim, você teve que cuidar, Vinícius, você teve que ir lá dar banho, trocar a fralda, e assim, provavelmente no outro dia você ia fazer tudo de novo, mas assim, há uma leveza, há um deleite que mesmo apesar disso, você gosta, é uma coisa gostosa, não é algo penoso, não é algo assim, nossa, hoje tem igreja, hoje tem que orar, eu preciso ler a Bíblia.
É a boa parte que nós cantamos, né? E nem foi combinado aqui. Eu não sei exatamente a letra, mas fala lá que ela se curvou diante de Deus de todo o coração, né? Por inteira, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas é dessa forma, irmãos. É quando a gente tem um monte de coisa para fazer assim, mas peraí, agora é a hora de Deus. Agora é todo o meu ser aqui. Não há espaço para mais nada. É de todo o meu coração e de toda a minha alma. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vive como os deístas, né? Essa teologia, filosofia, que assim, crê num Criador, crê num Deus, mas Ele criou o mundo e assim, Ele está vivendo lá e a gente está vivendo aqui. Não há um relacionamento, nós não sentimos a necessidade de conhecê-lo. É só ritual, é só a forma. Ir na igreja está bom demais, mas nós não queremos ter essa ação, esse trabalho, digamos assim, de buscar ao Senhor, de nos colocar diante dEle. No mundo corporativo, né, alguns livros que eu leio, eles vão dizer o seguinte, que o seu sucesso, 70% do seu sucesso, está atrelado à forma que você se comunica com as pessoas. A forma que você se comunica, que você se relaciona com as pessoas, elas vão ditar se você vai ser bem sucedido ou não. Você não precisa saber fazer as coisas, mas se você souber se comunicar com as pessoas, e você souber, ou melhor, conhecer alguém que saiba fazer, o sucesso é garantido. Irmãos, como que nós vamos ter uma prosperidade espiritual se nós não nos comunicamos com Deus? Como nós queremos ter ali, elevar a nossa espiritualidade, né? Crescer espiritualmente, sermos melhores homens e mulheres de Deus, se nós não nos comunicamos com Ele? E diferente do mundo corporativo, né, que existe interesse, hipocrisia, politicagem, mas é um buscar sincero. Não é um buscar com palavras bonitas, mas é a sua forma, do seu jeito, do jeito que você se encontra. Deixando de lado tudo, irmão, sua conta bancária, tudo. Buscar a Deus de todo o coração, né? E Josias, ele é um dos poucos reis que é comparado ao rei Davi, que talvez aí seja a referência dos reis, né? Davi, um grande rei que foi chamado segundo o coração de Deus. E lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, Samuel, ele disse a Saul, né, que era rei, e falou assim, Deus já escolheu um homem aí que é segundo o coração dele. Por quê? Porque Saul havia sido reprovado porque ele tinha oferecido lá um sacrifício de qualquer jeito para Deus. Não foi de todo o coração, não foi com toda a sua alma, foi de qualquer jeito, da forma que ele achava, reprovado por Deus. Então Samuel diz isso para Saul, e a gente começa a entender, depois que a gente vai ler os Salmos, por exemplo, por que Josias é comparado com Davi. Alguns salmos aqui. Salmos 9, verso 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo coração. Salmo de Davi. Salmo 63, verso 1. Tu és o meu Deus, te busco ansiosamente. Em algumas traduções vão estar intensamente. Salmo 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei. Salmo 119, verso 58. De todo o coração suplico tua graça. Salmo 111 que eu li no início, né? De todo o coração te buscarei. De todo o coração, irmãos. Tem uma frase que eu vi na internet, não sei o autor, eu procurei, e aquela frase assim, ou afaga o nosso coração, falando assim, nossa, eu tô no caminho certo, ou aquela frase que nos dá um tapa na cara, Mateus, que nos dá um chacoalhão, que ela diz o seguinte, o tanto que você busca Deus, é o tanto que você quer dele. O tanto que você busca Deus, é o tanto que você quer dele. E de uma certa forma faz sentido, né? Porque quando a gente quer uma coisa, né, a gente vai atrás, né? A gente quer, né, quando tá solteiro assim, quer arrumar uma namorada, aquela coisa de casar, conhece alguém, bom dia, boa noite, e aí, vamos sair, é aquela coisa, né?
Quer estar junto, vamos sair, vamos ver filme, vamos fazer. Quando a gente quer alguma coisa, a gente busca, né? Mas o tanto que nós buscamos a Deus é o tanto que nós queremos dele. E somente nós, irmãos, podemos fazer essa avaliação, né? Buscar a Deus tem que ser por inteiro, direito. Não é de forma com migalhas. Não é a última coisa, mas deve ser a primeira. Imagino eu se Jesus Cristo tivesse vindo aqui e fosse fazer as coisas de qualquer jeito. Se não fosse se entregar por inteiro, de todo o coração. Não, vou fazer aqui mais ou menos aqui. Não, irmãos. Jesus Cristo não foi assim. Mas nós muitas vezes agimos dessa forma. Buscamos a Deus de uma forma superficial. Mas nos lembremos de buscar a Deus de todo o nosso coração. Estar focado plenamente nele. Um pastor renomado chamado Aidan Wilson Tozer, né, escreveu um livro chamado Homem, o local onde Deus habita. E há um capítulo que ele fala sobre progressão espiritual. Ele diz o seguinte, tenha o próprio Cristo no foco do seu coração e se mantenha nele. Nele você estará unido a Deus de forma plena e viva. Faça do seu coração um aspirador. Gostei dessa palavra que ele utilizou. E o Espírito de Deus o invadirá. Devemos buscar a Deus dessa forma, irmãos. Como um aspirador ali, Não por interesse, não por barganha, não porque eu quero uma coisa e eu vou fazer para Deus me dar, mas por quem Ele é, por aquilo que Ele já fez pela minha vida. Amém, irmãos? Mas em segundo lugar aqui, uma outra coisa que eu aprendo é: destrua os altares da sua vida, que está no verso 3, parte B aqui, eu vou ler o verso 3 novamente, no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Irmãos, precisamos destruir os nossos altares, os altares que construímos com as nossas mãos. Por causa dos antigos reis, rei Manassés, o Amon, havia muita idolatria na cidade. O que Josias fez? Uma faxina. Não, isso aqui não está certo. Vamos acabar com tudo. Vamos destruir todos esses altares. Sabe por quê, irmãos? Imagino eu que Josias olhou para o povo e viu que o povo não agia como Deus queria. E quando a gente vai lá no Salmo, capítulo 115, verso 8, vai falar que nós nos tornamos semelhantes aos nossos ídolos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. É isso que a Bíblia fala. Então quando Josias olha o povo, ele falou assim, isso aí não tem cara de Deus não. Está errado isso aí. Vamos destruir os ídolos. Como, irmãos, nós vamos ser aprovados por Deus? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se nós estamos buscando um Deus falso. Se nós estamos fazendo vários ídolos na nossa vida. Nós gostamos muito, até nos sentimos orgulhosos quando se fala em idolatria, sobre adorar imagens. A gente se sente um pouco orgulhoso. Não, eu não faço essas coisas não. Quem faz geralmente, são os católicos. E a gente tem até um embasamento lá. A gente vai lá em Êxodo 20, fala lá, não terá outros deuses diante de mim. Mas, irmãos, esse mesmo mandamento, ele nos condena. Porque ele também fala ali no segundo mandamento para a gente não fazer nenhum ídolo semelhante ao que tem na terra e no céu. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós criamos ídolos, achando que é Deus, achando que é coisa de Deus, mas não é. Só reflete aquilo que nós somos. Eu lembro, não faz muito tempo, talvez os irmãos tenham visto, mas na internet aí foi divulgado um vídeo aí, viralizou,
de uma igreja aí, de um grupo de religiosos, que eles estavam em volta de uma imagem e adorando aquela imagem, cantando louvores e tudo mais. E o interessante é que quando você entrava ali na parte dos comentários, tinha alguns comentários ali, né, da pessoa embasando, que aquilo não era direito, né, colocando um versículo bíblico, mas a maioria era de um deboche daquelas pessoas. E assim, eu não sou Deus, né, para esquadrinhar o coração das pessoas, mas assim, irmão, certamente, né, se a gente pudesse esquadrinhar essas pessoas ali que acham que por causa da sua escolha religiosa, por causa da sua religião, são melhores, são superiores que outras, é porque a gente já sabe que o Deus delas não é o Deus verdadeiro. É muito provável que o altar que ela está construindo tem a ver com ela mesma, porque essa não é a verdadeira religião, irmãos. Isso não é o que Deus quer de nós, né? Da mesma forma, a gente pode aqui falar sobre, por exemplo, o ateísmo, né? Podemos debochar, como muitos fazem, né? Porque não acredito em Deus e tudo mais. Mas sabe o que é interessante? O ateísmo, muitas vezes, ele é mais honesto que o crente. Porque o ateu, ele vive como se não tivesse Deus, porque é nisso que ele acredita. Mas nós professamos Deus, falamos que cremos e vivemos como se não existisse um Deus, porque nós estamos a todo tempo construindo altares próprios. Irmãos, pare de construir altares com base no dinheiro, com base em político, com base no seu corpo, com base no seu diploma, naquilo que você é bom, naquilo que você tem, naquilo que você é melhor que todo mundo. Não construa esses altares, porque você está longe de Deus. Isso é estar longe de Deus. Tem coisa boa, irmãos, você pode fazer, você tem que procurar qualificações, mas que isso não seja o seu Deus, que isso não seja o seu ídolo. Você pode ganhar dinheiro, irmãos, é bênção, Deus abençoa, mas que isso não seja o direcionador da sua vida, o seu indicador, que você está bem ou está mal, que você está no caminho ou não. Olhe para Deus, não se torne semelhante ao seu ídolo, né? Mas sabe uma coisa interessante que o texto diz, irmãos? Que, vou ler aqui o verso 4 a 6, que fala assim, na presença dele derrubaram os altares dos Balins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Muitas vezes nós não queremos destruir os nossos ídolos, porque dá trabalho, Nelson. Dá trabalho, Nelson. Fazer as coisas direito dá trabalho. Imagina que a loucura que foi quando todas as cidades assim estavam sendo destruídas ali, os altares, entrando ali no templo, tirando tudo que os outros reis haviam colocado. Imagina aquelas pessoas olhando, meu Deus, e agora? O que eu vou adorar? Onde eu vou adorar? E quando a gente quer destruir alguma coisa, algum ídolo que nós mesmos construímos, vai dar trabalho, vai ferir o nosso ego, não vai ser bom, não vai ser prazeroso. E agora? O que eu vou fazer? Quem que eu vou buscar? Mas destrua, irmãos. Esse é o direcionamento que Deus quer. Mas não só isso, irmãos. Terceira coisa que eu aprendo aqui com o texto é: encontre o livro da lei. Encontre o livro da lei. Vamos ler o verso 14 aqui, que fala assim: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Verso 18:
E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, então deu ordens a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidão, filho de Mica, Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: olha, vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro. Irmãos, a ideia é que quando eles encontram um livro, não é que o livro, em algum momento, a pessoa estava lá com o livro e, opa, perdi o livro, está em algum lugar. Mas a ideia é que eles se esqueceram do livro. Por causa ali das profanações ali dos 6 anteriores, que as cidades foram sendo adoradas por outros deuses, foram sendo construídos ídolos, postes ídolos ali da deusa Azerá, o que era para ser a regra, a base ali da sociedade, foi esquecido, foi sendo colocado de lado. É a ideia de quando, por exemplo, quando a gente vai limpar o nosso guarda-roupa, faz 15 anos que a gente não limpa o guarda-roupa, a gente vai lá e acha umas coisas, meu Deus, olha, aqui, nossa, nem lembrava disso aqui. Essa é a ideia. Foram reparar o templo lá que Josias pediu, repara o templo, vão fazer as coisas certas, achou lá o livro da lei. E quando Hilquias ali leu o livro, quando Josias ouviu o que o livro da lei havia ali, provavelmente uma parte de Deuteronômio ali, que fala sobre as leis, e tudo mais, a palavra de Deus fala que ele rasgou as suas vestes, ou seja, ele ficou triste, porque ele viu ali que a palavra, de uma certa forma, estava condenando ele. Irmãos, e nós precisamos fazer isso, olhar para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que é a nossa direção, que é a palavra de Deus, e assim, às vezes ler assim, e rasgar o nosso coração. O ideal era que a gente lesse assim, Tiago fala que a língua é um órgão pequeno e ela é destruidora. Vou maneirar naquilo que eu falo, vou tomar cuidado com as minhas palavras. Nossa, Provérbios aqui fala, cuidado com a preguiça. Cuidado com a preguiça aí, não, eu vou ser uma pessoa que vou me atentar lá. Deus me deu os talentos, eu vou multiplicar, não vou ficar enterrando o talento não vou ser preguiçoso. Se eu olhar para uma mulher com intenção, eu já adulterei, não, prestar atenção nisso aí, rasgar o nosso coração diante de Deus, irmãos, de forma simples, de forma honesta. Deus, eu pequei. Mas assim, irmãos, às vezes a gente quer correr disso aí, quer correr de condenação, quando alguém fala alguma coisa, a gente já fica bicudo, mas quem é essa pessoa? E às vezes acontece com Deus. Deus nos disciplina, a palavra de Deus está dizendo, você está fazendo errado, mas a gente não quer ouvir, a gente tampa os nossos ouvidos, e muitas vezes porque nós preferimos servir a outros deuses. Quando nós vamos ali, para o capítulo 11, ali de Gênesis, a gente vai ver o povo querendo construir a Torre de Babel ali. E tem um teólogo chamado Richard Middleton, e ele fala assim, quando Gênesis fala que o homem está lá, ele fala assim, façamos a cidade, edifiquemos a cidade, ele faz uma referência a Gênesis 1 ali, quando Deus fala, façamos o homem. Ele está querendo dizer ali que o homem naquele momento que quis construir uma torre ali para chegar ao céu, o homem está exercendo o papel de ser o próprio Deus. Porque qual que era a ideia de construir uma torre de Babel? Era não precisar mais de Deus, porque Deus tinha falado, se multipliquem aí, se espalhem. Não, vamos ficar aqui, vamos construir uma torre, chegar no céu, vamos dominar aqui. A gente não quer ouvir a Deus, dá trabalho. A gente não quer mudar, dá trabalho. Há uma historinha, que
certo seminário, ele era seminarista e mergulhador. E ele conta que quando ele ia fazer os treinamentos de mergulho, lá em alto mar, ele falou que em determinada hora, dependendo de onde você chega a sua profundidade, a lanterna não funciona mais, porque é muito escuro. E ele diz ali que você perde totalmente o senso de direção. Você não sabe se você está subindo, descendo, esquerda, direita. E os chefes ali, né, os instrutores ali, experientes, falaram, ó, se acontecer isso, você olha para o seu equipamento de mergulho e segue as bolhas, porque para onde elas estão é o caminho correto. E isso até virou um jargão ali no meio deles, que assim, as bolhas estão sempre certas. Esse é o jargão que criou-se. Irmãos, e nós somos os mergulhadores desorientados nessa vida. Nós não sabemos para onde ir. E a Bíblia são as bolhas, irmãos. Elas nos direcionam ao caminho certo. Não importa se eu estou achando que aqui é legal, aqui está me fazendo feliz eu ir ali, parece que é o caminho certo, mas eu tenho que olhar aonde a Bíblia pede para eu ir. Olhar para a Bíblia, irmãos. Aquilo que ela fala, aquilo que ela orienta, aquilo que ela manda, e levar a sério, irmãos. Josias aqui não brincou com a palavra, e depois ele falou, ó, vai lá, chama, profetiza, e vê o que tem que fazer aqui. Aí a profetisa foi lá e falou, ó, vocês estão longe de Deus, o povo está condenado, mas assim, Josias, por causa de você, por causa da sua humilhação, você não vai ver essa condenação não, você vai morrer em paz, então fica tranquilo. E sabe o que Josias fez depois disso? Ele renovou a aliança com Deus. Vou ler aqui, ó, verso 31 do capítulo 34, que diz assim, ó: o rei se pôs em pé no seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Levou a sério a palavra de Deus. Não, nós estamos sendo condenados, ó, a partir de hoje vai ser assim. Quinta-feira aí, Clube do Livro dos Homens, né, a gente falou sobre aliança, que muitas vezes a nossa aliança com Deus, a aliança que nós fazemos é fragilizada, se quebra fácil. A todo momento, a toda oportunidade, nós quebramos essa aliança. Mas irmãos, graças a Deus, Ele não age assim conosco, né? A aliança dele continua firme, é séria, e a gente precisa ter essa seriedade. Irmãos, e aqui o texto vai contar depois, né, que eles celebraram a Páscoa, e vai falar aqui, né, os teólogos vão falar que Josias aqui foi imprudente, porque ele foi para uma guerra que não era para ele ir, e ele foi avisado que não era para ele ir, mas ele foi teimoso e foi, e morreu, né? Nessa aí Josias falhou. Mas irmãos, tudo aquilo que Josias fez aqui no período, né, ecoam até hoje, né, as consequências do seu reinado, né? A gente pode aprender muito com ele, mas não só isso, irmãos. Josias, ele foi um rei muito cedo, mas há um rei, irmãos, irrepreensível, que foi rei antes do seu nascimento, como diz o anjo lá para Maria, que ele viria ao mundo e o seu pai o daria o trono para ele. É um rei, irmãos, que não precisava de reforma nenhuma, de reparação nenhuma, porque Josias, ele ficou reconhecido como o rei das reformas, não só as reformas físicas nas cidades e no templo, mas como uma reforma religiosa interior. E mesmo Jesus, irmãos, não precisando de reforma, ele se sacrificou para que em nós pudesse haver essa reforma, pudesse haver essa reparação. E mais que isso, irmãos, ele não quebra a sua aliança, e devemos levar isso a sério. Que Deus nos abençoe, que possamos aqui praticar, irmãos, levar a sério essas 3 lições. Busque a Deus, destrua os altares da sua vida, encontre o livro da lei e renove a sua aliança.
Faça da sua vida um renovo. Leve a sério a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor falou conosco nessa noite, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, porque nós cremos no Teu poder, meu Pai, no poder da Tua palavra, Deus. Ó Senhor, nos ajude, meu Pai, assim como Elias, Senhor, a buscar o Senhor da forma correta, meu Deus. A buscar o Senhor, meu Pai, de forma inteira, meu Pai, com todo o nosso ser, meu Deus. Ó Senhor, quebra o nosso coração, Senhor, de ferro, meu Pai, muitas vezes endurecido, meu Pai. Nos coloca um coração de carne, meu Pai, que tem deleite na Tua presença, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos tomar uma atitude nessa noite, meu Pai, e adorarmos somente a Ti, meu Pai. Que possamos destruir os nossos ídolos, os nossos deuses, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que nos afasta de Ti, meu Pai. Ó Deus, que eu possa, meu Pai, encontrar, Senhor, o livro da lei, Senhor. Aquilo que estava esquecido, meu Pai. Aquilo que muitas vezes, Senhor, eu vejo e não dou muita importância. Aquilo que está na minha casa a todo momento ali, mas eu não leio, Senhor. Ó Deus, trabalha no meu coração, meu Pai, para que eu leve sério a Tua palavra, Senhor. As Tuas ordenanças, Senhor. Os Teus conselhos, Senhor. A Tua direção, meu Pai, que eu sei, meu Pai, que é para o meu bem, Senhor. Ó Deus, que eu continue na Tua presença todos os dias, meu Pai. E que ao falhar, meu Pai, ao cair, a pecar, meu Pai, que eu possa verdadeiramente me arrepender, Senhor. E continuar seguindo a Ti, meu Deus. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Nos abençoa. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém.